Aleluia. Boa noite a todos. Obrigado por ter vindo no frio, hein, gente? Jesus é bom. E hoje não é noite de caldos, hein? Nós vamos comer pizza. O Toninho perguntou para mim assim: pastor, você está emagrecendo? Eu falei assim: não sei se eu estou emagrecendo, passando fome eu já estou. Queria convidar aqui o pastor Rogério. O pastor Rogério está ao lado da sua esposa, a missionária Patrícia. Vamos recebê-los em nome do Senhor Jesus? Bem-vindos, viu? Aleluia. O Rogério é gente boa demais. Meu amigaço lá do Hagai, professor do Instituto Hagai, docente. A gente dá aula junto já há algum tempo. Na verdade, nós fizemos o curso de liderança avançada juntos. E eu só descobri que tinha feito o curso com ele bem depois. Olhando as fotos em casa, falei assim: eu conheço esse cara aqui, rapaz. Então, foi um privilégio poder convidar o pastor Rogério e poder estar conosco. Queria orar pela vida dele. A esposa está ministrando com ele, mas ela saiu do hospital para vir para cá, então vai poder falar. Mas o Rogério vai ser bênção para nós. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, pela vida do pastor Rogério, sua família, Senhor, seu ministério. Senhor, possa usá-lo com graça, com sabedoria, Pai. Nós o recebemos aqui como boca de Deus, homem de Deus, para trazer uma palavra ao nosso coração, Senhor. E nós sabemos, ó Deus, que aquilo que o Senhor tem para entregar para nós, o Senhor há de fazê-lo. E nós esperamos ouvir a Tua voz. Abençoa a vida do Teu servo, a Tua igreja, o Teu povo aqui reunido em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, pastor, fica à vontade. Não fica preocupado com o tempo, não. Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Graças a Deus, eu quero louvar Deus por essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui pela primeira vez. Tenho estado com o pastor João Mendes em alguns lugares, algumas palestras. Prazer conhecer a sua esposa. Deus abençoe a pastora. Deus abençoe todos pela recepção. E prometo ser objetivo, não ser cansativo. Não vamos falar nada daquilo que vocês não sabem. Tudo princípios bíblicos, orientações bíblicas, alguns conselhos. E muito obrigado, pastor João, pelo convite. Está ali minha esposa, Patrícia. Nós temos 28 anos de casados. 28 anos, casamos em 1998, estamos casados até hoje, para a glória de Jesus. 28 anos não são 28 dias, né? É 28 anos. Tenho 2 filhos, um tem 25 anos, casado, já sou avô, tenho uma netinha de 1 ano e meio, e tenho o caçula, que tem 13 anos, agora imagina, irmãos. Um tem 25, outro tem 13. A força já não é mais a mesma, né? Para brincar, para jogar bola, para correr. Esse veio, ele é muito elétrico. O primeiro é calmo, tranquilo. Agora esse último, irmãos, pensa no menino que ele é elétrico, né? Uma bênção. E minha esposa, ela é psicóloga. Ela também palestra junto comigo, ela palestra para mulheres, porém hoje ela acabou de sair do hospital, foi diagnosticada com pneumonia, então ela está um pouco debilitada, mas ela falou: vou lhe acompanhar. Então ela está ali quietinha, mas veio para me acompanhar, e nós estaremos revezando, a gente sempre reveza, né? Eu falo um pouco, ela fala um pouco, eu falo um pouco, ela fala um pouco, e ajuda bastante, até pela formação dela na área dela, que contribui bastante. Irmãos, o pastor João também, ele falou que eu podia trazer um livro. Eu, antes de entrar no nosso propósito aqui, em 2021, eu peguei Covid. Peguei Covid e a gente enfrentou um tempo difícil, né, irmãos? Muito difícil. Pastores, igrejas fecharam, pastores morreram,
foi um tempo no mundo muito difícil, que a gente se viu muito frágil. Eu nunca imaginei na minha vida ter que falar para os irmãos: a igreja está fechada, não vai ter culto, não pode vir para a igreja, não pode. Então imagina só. E eu tinha sonhado que eu tinha pegado Covid e morria. E eu falei para minha esposa: amor, eu sonhei que eu peguei Covid e morri. Ela falou: não, está repreendido. Falei: amém, está repreendido, né? Mas eu tive o sonho. Irmãos, passou um mês, daí eu peguei Covid, né? Daí fui para o hospital, e ali, eu como um pastor, palestrante, eu me vi totalmente impotente. Imagina eu vendo pessoas toda hora morrer do meu lado. E do jeito que a pessoa morria, eles pegavam aquele lençol, já cobria, pegavam um saco preto e colocava, e acabou. E ali levava para enterrar. E aquilo me fragilizou demais. E eu fui vendo aquela cena, né? Eu fui dependendo de 2 litros de oxigênio, 4, 8, 10, 12. Até que chegou um momento que a médica disse assim: seu Rogério, a gente já tentou fazer de tudo que teve ao nosso alcance, a gente já fez. A gente precisa te entubar. Você quer falar alguma coisa? E aí eu lembrei, né? Falei: eu vou morrer. Eu falei: chegou a minha hora. Eu falei: eu quero escrever. E eu escrevi uma carta, despedindo da minha esposa, despedindo da minha mãe. Minha mãe tinha feito 80 anos. E ali naquela carta eu escrevi, né? E falei para a doutora: ó, eu quero escrever aqui onde eu quero ser enterrado, né? E escrevi onde eu queria ser enterrado, para transmitir um abraço ao meu filho. Poucas coisas escrevi. E eu pensei que ela nem ia entregar essa carta, mas eles são fiéis, né? E ela entregou para minha esposa. Essa carta está lá em casa. E fui entubado. E tive uma experiência assim extraordinária, no qual eu não queria ter voltado. E por 4 meses eu chorei. Quando eu fui estubado, né, por 4 meses eu chorei. Por que eu voltei? Eu não queria ter voltado. Sabe por quê? Aqui nós temos momentos de paz. Aqui nós não temos paz. Nós temos momentos. E o lugar que eu fui, eu desfrutei de paz verdadeira, paz tremenda. E sabe, aqueles dias que eu fiquei no hospital, eu me preparei para morrer, porque eu sabia que eu iria morrer. Então eu me preparei. É complicado dizer isso, né? Se preparar para morrer. Mas eu me preparei porque eu tinha certeza que eu iria morrer. E eu me preparei para isso. E eu chorei 4 meses. Minha esposa falava: amor, você não me ama? Por que você está chorando? Eu falei: amor, eu te amo. Só que o lugar que Deus me levou, você não tem mais sentimento humano, sentimento de casa, sentimento de esposa, sentimento de filho, sentimento de nada. Não existe mais isso. E eu tive essa experiência. E hoje eu tenho a oportunidade de evangelizar médicos, de evangelizar enfermeiros. Já passei por 12 cirurgias decorrente do Covid, né? E cada dia eu pergunto para Deus qual o propósito. E eu estou aqui, estou vivo. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Não? E as irmãs cantando esse último hino que cantaram aqui, eu ouvi ele lá na Inglaterra, pela primeira vez. Falei para minha esposa: esse hino que eu ouvi lá na Inglaterra. E eu fui incentivado por muitos pastores a escrever o meu testemunho. E eu escrevi, eu conto ele detalhadamente, né? Está nesse livro aqui, ó. Um Passo da Eternidade, relatos de um sobrevivente da Covid-19. Relatos de um sobrevivente da Covid-19. Quando eu fui entubado, a minha boca, ela travou, e os médicos, então, eles forçaram para abrir, daí saiu quebrando, deslocou a mandíbula, quebrou os dentes, em cima, embaixo, e afetou um nervo chamado ATM do trigêmeo. Pensa numa dor insuportável que é esse nervo, que está aqui, ó. Eu tive que fazer 4 cirurgias por dentro, cirurgia por fora. Essa dor, quando vinha, eu queria bater a cabeça. Se eu estivesse dirigindo, eu ia bater o carro, tinha que parar. Era insuportável. Até que os médicos descobriram e tiveram que fazer a cirurgia, né, dos 2 lados. Então abriu aqui, fez a cirurgia e graças a Deus cessou. E tivemos outra cirurgia decorrente da Covid,
mas estamos aqui. E a cada dia, pastor, eu pergunto: qual o propósito, Deus, de eu ter ficado? Eu não sou melhor do que ninguém. Eu perdi muitos amigos. Aqui eu faço uma homenagem. Eu lancei esse livro no Teatro Municipal lá de Mauá, da minha cidade. Foi 500 pessoas, o prefeito estava lá, deputados, vereadores, e eu convidei todas as mulheres que perderam o marido, que eram próximas de mim, para estarem lá. Incrível, né? Nós perdemos mais homens do que mulheres. E essas mulheres foram, e eu faço uma homenagem aos esposos delas aqui nesse livro. Homens maravilhosos, extraordinários, pastores, homens fantásticos, mas que Deus guardou, que Deus levou. Agora, veja só, você está aqui. Deus te conservou, Deus te livrou. De repente você tinha uma comorbidade, mas mesmo assim Deus te guardou, Deus te livrou. Tinha pessoas que não tinham nada e foram embora, e você está aqui. Por quê? Daí eu falo, por causa de um propósito. Por causa de um propósito, tá? Então que Deus abençoe. Quem tiver interesse, depois nos procure no final, tá? E a gente tem alguns exemplares aí. Vamos então falar um pouquinho para a família, para os casais. Mas antes eu gostaria que você ficasse de pé um pouquinho. Vou chamar minha esposa, vem aqui. Ele não vai falar nada não, é só para estar ao meu lado aqui nesse momento. Sabe aquele momento de quebrar o gelo um pouquinho? Né? Precisa, muitas vezes a gente vem, né? Igual os irmãos não me conhecem, eu não conheço os irmãos, quem é esse palestrante, né? O que ele vai falar, o que vai sair daí? O pastor me conhece, o pastor João Mendes, eu também o conheço. Eu obrigado, pastor, pela confiança em ceder a tribuna, o púlpito da igreja, para a gente poder palestrar. Tá? Eu quero fazer uma oração. Estenda a sua mão. Pai eterno, Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite reunidos, Pai, para uma palestra para casal, e eu quero declarar bênção, vitória. Eu quero declarar vitória sobre este casal, sobre essa mulher, sobre este homem, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os cômodos da sua casa, sobre a rua em que ele mora, sobre a empresa em que ele trabalha. Se tem alguém que é empreendedor e tem o seu comércio, a sua empresa, declaramos a bênção do Senhor. Eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a escola que os filhos do teu servo, ó Pai, estuda. Eu quero declarar a bênção, ó Pai, na faculdade em que o teu filho, ó Pai, vai lá, Senhor, para adquirir os conhecimentos. Eu quero declarar a bênção do Senhor, onde o teu filho, onde a tua filha está pisando o seu pé, que o Senhor esteja acompanhando, direcionando, guardando, que haja paz sobre esta casa, que haja paz sobre essa família, que haja paz sobre este lar, que haja paz, ó Pai, sobre este casamento. Se porventura entrou alguém aqui, ó Pai, Senhor, em situações adversas, dizendo, não sei se vai dar certo, não sei se dá para a gente continuar, que nesta noite o Senhor venha falar de uma forma tão profunda, tão maravilhosa, que haja um quebrantamento, ó Pai, e aquilo que iniciou no Senhor, continue, ó Pai, esse propósito sendo estendido até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Agora eu quero que você procure um casal, né? Se aproxime de um casal procura outro casal, né? Procure um outro casal aí, procure um outro casal que você vai profetizar para ele agora. Você vai profetizar para este casal agora. Você vai profetizar, né? Nós vamos iniciar a nossa palestra profetizando. Então você vai dizer assim: em nome de Jesus, ainda este ano, você vai me convidar para jantar na sua casa. Aleluia. Gostou, né? Continua aí. Diz assim: desculpa, meu irmão, mas ainda este ano você vai me convidar
para jantar na sua casa nova. Aplauda o nome de Jesus. Amém. Pode sentar, pode sentar. Aleluia. Eu quero ir lá também, hein? Eu quero ir lá também. Oh, glória. A paz do Senhor, igreja. Não poderia deixar de cumprimentá-los. Gostaria muito de estar aqui com ele palestrando com vocês, mas não vou conseguir. Ainda estou muito cansada. Mas eu gosto muito de palestrar, principalmente para mulheres. Tenho certeza que não vai faltar oportunidade. Que Deus abençoe esta palestra, que vocês possam sair daqui edificados. E uma coisa muito importante que eu vou deixar para vocês: convide Jesus para o seu lar. Amém? Deus abençoe. Amém. Muito bem. Meus irmãos, palestrar para casal, uma coisa fantástica, né? Nós vemos a cada dia o mundo falando que a família é uma instituição falida, mas é mentira de Satanás, é mentira do inferno, é mentira, mas eles tentam colocar isso, né? E hoje você vê muitas pessoas que nem querem mais casar, né? Que não querem mais constituir família. Mas vamos lá, daí no decorrer a gente vai lendo alguns versículos. Deixa eu ver se alcança. Casamento, ele não sobrevive de amor apenas. Não. Um casamento, pastor, o senhor já está entrando assim? Sim, o nosso tempo é curto, né? E Bíblia, o pastor, eu não vim aqui para pregar. Vou trazer alguns princípios. O pastor João Mendes está aqui pregando o tempo todo, né? Trazer alguns princípios. Casamento, ele não sobrevive de amor apenas. Ele sobrevive de compromisso, de respeito e de cuidado diário. Compromisso, respeito e cuidado diário. Então, isto é preciso ter na vida do casal, que muitas vezes não existe, né? Em muitos lares não existe o compromisso, não existe o respeito, não existe o cuidado diário. Sabe, eu tenho observado aqui que tem poucos casais jovens aqui, né? Acho que nós estamos todos na mesma faixa etária, assim, né? Daí o que acontece? Mas nós que temos filho, quais os casais que têm filhos aqui, que já são casados? Olha, meu Deus, olha só. O que acontece? A gente cria os filhos e daqui a pouco o que eles fazem? Eles voam, vão embora. Eles voam, vão embora. Igual o meu filho, agora, né, ele casou, tem 3 anos, me deu essa netinha maravilhosa, mas se de repente surge uma oportunidade aí para ele boa, o que ele faz? Voa. E o vô que está todo bobão aqui com a neta, como que vai ficar? Vai ficar só vendo de longe, porque ele vai embora. Os filhos são assim, sabe? Então, casamento tem que ter compromisso, o esposo com a esposa com o esposo. Cuide dessa mulher que entregou a juventude dela para você. Cuide deste homem que se entregou por você. Veja, eu casei, minha esposa tinha 17 anos, nós casamos novos, né? Crente casa cedo, né? Crente casa cedo, a gente casou bem novinho, ela tinha 17 ou 20, nós temos hoje 28 anos de casado. Ela vive mais comigo do que viveu dentro da casa dela com os pais. Ela entregou a mocidade dela para viver comigo. Ela se entregou para viver comigo, para cuidar de mim. E o que eu tenho que fazer? Cuidar dela. Os filhos amanhã vão embora. Qual o investimento que você está fazendo na esposa? Na
esposa, né? Temos que fazer investimento, temos que ter compromisso, e esse compromisso é através, né, de investir, de respeitar, do cuidado diário que precisa ter. O cuidado não tem que ser só no dia dos namorados, ou só na data de aniversário de casamento. O cuidado é diário. Presente não se dá só em épocas específicas, se dá em qualquer momento. Os homens já ficou presente não é só na data de aniversário de casamento. Seja um homem que surpreende, mas a mulher também tem que ser aquela mulher que surpreende. Tem que surpreender, sair da mesmice. Um pastor em saudosa memória, meu pastor Aparecido de Oliveira Medeiros, ele dizia assim: se você não consegue dar uma caixa de chocolate, uma caixa de bombom, dê um bombom, dê uma serenata, dê um, não pode dar caixa, mas dá um. Então, ser surpreendente, não apenas em datas especiais, quebrar rotina. Vamos jantar fora hoje, meu amor? Hoje você não precisa se preocupar com o almoço, eu vou te levar para almoçar fora. Isso é surpreender. Isso são gestos que precisa ser feito, que precisa acontecer. Sabe, um dia, qual é o médico que trata da questão de ouvido? Otorrino, né? Otorrinolaringologista. Quase saiu a língua estranha aqui. Daí o que acontece? Tinha um irmão que ele um dia foi lá no otorrino. Daí chegou lá, a secretária estava lá, ele falou o seguinte: eu quero que vocês atendam a minha esposa, mas não pode demorar não, queria saber se tem vaga para amanhã. Daí a moça ficou assim, né? Um senhor falou: não, senhor, nós vamos atender a sua esposa, mas o que está acontecendo? Não, aquela mulher não ouve mais nada, minha esposa não ouve mais nada. Está difícil de conviver com ela não ouve, não escuta tudo que eu falo, está difícil, então eu queria que marcasse urgentemente, quebra aí os protocolos, registre aí para ela passar amanhã. Tudo bem, mas eu vou pedir algo para o senhor, para quando o senhor voltar, ficar mais fácil para o doutor diagnosticar. O que é? Chega a 10 metros, uma distância de 10 metros, quando ela estiver fazendo janta, e pergunta: qual é o prato de hoje? Qual é o cardápio de hoje? Daí se ela não ouvir, você chega mais perto, 5 metros. Daí chega a 5 metros, qual que é o cardápio de hoje? Se ela não ouvir, você vai chegando mais perto. Falou, tá bom, é só isso, daí você anota, para trazer para o doutor, para ele identificar, né, se ela ouve, se é de 10 metros, se é de 20 metros, se é de 5 metros, como que está a distância que ela está tendo essa dificuldade. Daí, ele chegou em casa, né, daí na hora da janta, ela estava lá no fogão, daí 10 metros de distância, ele gritou: qual é o cardápio de hoje? Nada. Eu vou estar rindo. Daí ele foi chegando mais perto, né? Chegou 5 metros. Qual o cardápio de hoje? Nada. Daí ele chegou mais perto, 2 metros. Qual o cardápio de hoje? Nada. Daí ele chegou bem no ouvido dela, né? Qual é o cardápio de hoje? Ela falou: homem, eu não falei já que é frango com quiabo? Já falei 4 vezes, homem. Quem é que não estava escutando era ele. E ele estava pensando que era ela. Sabe, muitas vezes nós vemos para uma palestra assim, e a gente fala assim: Deus, fala com esse homem, Jesus. Fala com esse homem nessa noite, Senhor, para ver se ele muda. Mas daí o homem está aí também falando: Senhor, fala com ela, Senhor. Fala com essa mulher. Então a gente vem para uma palestra como essa, e a questão é: os dois, precisam aprender a ouvir. Que muitas vezes a gente pensa
e quer culpar sempre o outro, mas muitas vezes a culpa é nossa. Mas olha aí para sua esposa e diz assim, olha aí, olha bem no olho dela, e diz assim, mas diz assim, que nem macho, homem, diz assim, amor, eu sei que quem precisa mudar sou eu, fique em paz. Amém. As irmãs como ficaram felizes. Agora as princesas que estão aqui, olha para ele, olha para ele, olha para ele e fala assim, amor, que isso? Quem precisa mudar sou eu. Aleluia. Para ficar tudo igual, né, moço? Quem é que precisa mudar? 4 princípios que não podem faltar no casamento. 4. Deixa eu ver a hora aqui. 4 princípios que não podem faltar em um casamento. Primeiro princípio, comunicação clara e respeitosa. Muitas vezes a comunicação, ela não tem clareza. Ela tem ruídos. Então o que não pode faltar num casamento? É uma comunicação clara e respeitosa. Outro dia um irmão, ele chegou triste, porque ele comprou uma casa para a esposa, ele queria surpreender a esposa, e no fim das contas não saiu como ele esperava. E quando ele levou ela para ver a casa, deu briga, né? Porque a primeira coisa que ela foi ver foi a cozinha, e a cozinha era pequena. Era muito pequena, e ela falou, poxa, você investiu esse dinheiro todo para me dar uma casa com a cozinha desse tamanho, né? Então, ou seja, conversa. Algumas conquistas devem ser conversadas. Tem conquista que é complicado, e elas devem ser conversadas, devem ser partilhadas, e a comunicação deve ser clara e deve ser respeitosa, porque muitas vezes nós vemos pessoas desrespeitando o seu cônjuge na frente dos outros, né? Não tendo uma comunicação sadia, uma comunicação clara, respeitosa, mas uma comunicação com baixo calão, que denigre, né? Expõe a esposa ao ridículo. Então, muito cuidado nisso. Segundo, respeito incondicional. Respeitar essa pessoa que decidiu viver com você, decidiu te respeitar, decidiu te suportar, decidiu te tolerar, decidiu te aguentar, né? Porque não é fácil, não, moço, né? Igual, está 28 anos casado, tem pessoas que estão aqui que devem ter muito mais, né? 30, seus 40 anos, pessoas que são mais novas também. Não é fácil. E você sabe que no começo do casamento é complicado. O começo é complicado. Igual o homem acabou de casar, um mês ali de casado, daí ele foi trabalhar, o trem atrasa, daí ele costuma chegar em casa às 18 horas, daí ele chega às 18h10, a esposa está com a cara desse tamanho assim, né? O que aconteceu? Onde você estava? Por que atrasou 10 minutos? O começo tem essas questões, né? Mas daí o tempo vai passando, os dias vai passando, daí o marido fala, vou atrasar. Não, fica à vontade, eu estou limpando a casa, fica tranquilo, esquenta a cabeça não. Você vê, as coisas vão mudando, né? O tempo vai passando e as coisas vão mudando, a confiança vai aumentando, porque o casamento é uma construção, é um tijolinho a cada dia, né? Amar é uma decisão que nós tomamos, de entender, de compreender, de suportar, estar junto. Então o respeito, ele tem que ser incondicional. Terceiro, compromisso diário. O compromisso não deve ser apenas no altar. Poxa, igual tem gente que o compromisso dele é apenas ali na hora dos votos, saiu dali, ele não tem mais compromisso. E o compromisso não deve ser apenas no altar, na frente do pastor. O compromisso com a minha esposa tem que ser diário, né? Eu sou o homem da casa, eu sou o provedor da casa, eu preciso prover as necessidades. Igual um dia um pastor falou assim para mim, o homem
pelo menos o básico ele tem que prover. Pelo menos o básico ele tem que prover. O básico é responsabilidade do homem ser o provedor do básico. Às vezes ele não consegue dar o luxo, mas o básico ele tem que se esforçar para prover. E isso é o papel do homem, ele fazendo o seu papel de marido. Aí vem fé e propósito comum. Nós que estamos em Cristo, a gente ter fé, unir a nossa fé, os casais se fortalecer em Cristo, se fortalecer no Senhor, orar junto, jejuar junto, congregar junto, buscar a Deus junto, clamar junto, entender, poxa, que está precisando de entrar no momento de consagração, no momento de jejum, entender os colegas que tem, se aquelas amizades não estão sendo má influência, se é legal, se não é legal, se é bom ter, se não é bom, compartilhar com aquelas amizades. Daí vemos quais são as características, 5 características do marido. 5: protetor emocional e físico. Hoje tem muitos maridos aí fora que ele não consegue proteger a sua esposa emocionalmente. Como que é proteger a esposa emocionalmente? Um exemplo. Vê se isso é proteger emocionalmente. O esposo olha para a esposa e fala: como você está feia, nossa, fulana é bonita. Isso é uma proteção emocional? Como você está gorda, fulana está magrinha. Isso é proteção emocional? Isso é comparação. A comparação é triste, é terrível. A comparação tem destruído muitos lares, muitas famílias. E principalmente hoje, com a era digital. Você já ouviu alguém postar uma foto assim que acorda? Todo descabelado, ninguém posta. Todo mundo depois que está arrumadinho, ou quando está numa viagem, ou quando está num restaurante, aí sim é a hora de postar. Mas você acha que as vidas das pessoas é o tempo todo assim? Não, as pessoas têm problema, mas muitas vezes a gente vive fazendo comparação. Então aprenda, o homem ele tem que defender a sua esposa no emocional dela e no físico dela. Você tem que entender que essa pessoa que está do teu lado é a pessoa mais linda do mundo, a melhor pessoa do mundo, a mulher da sua vida, e que você dá a vida por ela. Eu ouvi um amém? É assim. O marido ele protege a esposa no emocional e no físico. Igual esses dias me mandaram para mim, um ladrão foi assaltar um casal. Foi assaltar, daí chegou lá para assaltar o casal, foi tomando a bolsa da mulher, o celular, o marido deu no pé, mas ele saiu correndo e deixou a esposa lá. O ladrão fez isso aqui, ó. Olha como ele fez. Ele estava com o celular na mão, ele olhou para o rapaz, ele olhou para o ladrão correndo, coçou a cabeça e devolveu as coisas para a mulher e falou alguma coisa lá. Como pode? O marido ele tem um papel protetor emocional e protetor físico igual. Imagina, aqui é a avenida, está passando os carros, você está andando na calçada, você está aqui na calçada, aqui é a avenida. O marido como protetor emocional, ele não deixa a esposa desse lado, ele põe a esposa do lado de cá. Que se o carro tiver que pegar alguém, pega ele, não a esposa. Protetor. Ele põe a esposa do lado de cá, ele vem do lado de cá, da rua. Agora tem Marta. Vai aqui, vai aí, mulher. Se vir um carro desgovernado, você. Não. Protetor emocional e físico. Guarde isso. Parece simples, né? Mas eu vim trazer coisa simples mesmo. É coisa simples, não vim trazer nada absurdo. Muitas vezes palestra de casal, alguém acha, não, vai ensinar como fazer sexo. Irmão, isso não precisa ensinar. Precisa ensinar isso para o povo? Não precisa.
Sabe, essas coisas não tem, nós vamos trazer princípios que vai fazer o seu casamento vencer as barreiras, vencer as crises, sabe, tendo fé em Deus. São coisas simples que hoje está minando o casamento. Então, o marido, ele tem que ser o protetor emocional e físico da sua esposa. Ele tem que proteger a sua esposa fisicamente. Ele tem que proteger a sua esposa no emocional. Ele é aquele que, ele levanta a moral da esposa. Ele levanta o emocional da esposa. Ele não coloca para baixo. Um dia, isso é papel de fazer? Isso não é papel. Isso não é papel. Sabe, ele tira a mulher lá da casa dos pais dela para humilhar ela, para denegrir ela, para esnobar dela. A mulher está se entregando. Para analisar o papel da mulher no dia a dia. Então, o homem, ele tem esse papel que ele precisa desenvolver a cada dia. Ele é o protetor emocional. As mulheres sofrem demais. Hoje há uma comparação terrível o tempo todo. Da mulher perfeita, da mulher ideal. Ela tem que se vestir assim, ela tem que ser assim, ela tem que fazer academia, ela tem que fazer aquilo, ela tem que ter isso. Então hoje a exigência em cima da mulher é muito grande. Todo mundo querendo uma mulher perfeita, e não existe a mulher perfeita, não existe o homem perfeito. Então muitas vezes a mulher, ela se sente, sabe, esgotada emocionalmente, com alguém que faz comparação na empresa, com alguém que faz comparação onde ela trabalha, com uma vizinha, com uma amiga. Daí vem o marido e contribui. Não, o marido é aquele que protege a sua esposa emocionalmente. Ele vai falar: amor, você é linda, eu te admiro como você é. Nossa, eu te amo, eu estou casado com você há 20 anos e parece que eu casei ontem com você. Você é a minha flor, você é a minha gata, você é a mulher que eu sou apaixonado por você. Declarações. Sabe, você protege o emocional da sua esposa, e além de proteger ela no emocional, você protege o físico. É dever do homem proteger a sua esposa. Um dia, o irmão estava dirigindo um Fusquinha, ele estava com a esposa, e o Fusquinha começou a pegar fogo, e a porta não abria. Ele quebrou o vidro, pulou, e a esposa. Então, o homem é o protetor emocional e protetor físico. É por isso que a Bíblia diz: ame a sua esposa. Ame como Cristo amou a igreja, a ponto de se entregar por ela. A ponto de se entregar por ela. Você se entregar por ela. Sabe, tem um livro que eu recomendo. Esse livro chama-se A Dor da Liderança. A Dor da Liderança. Todo pastor, todo líder deveria ler esse livro. Esse livro, ele foi escrito por Samuel Chand. Ele entrevistou vários pastores ao redor do mundo. Ao redor do mundo. Ele é um indiano. Ele é negro. Quando ele veio para os Estados Unidos, ele se apaixonou por uma moça branca. E na igreja ninguém queria que ele casasse com ela, porque ele era negro e a moça era branca, e não podia. E falaram que ele iria para o inferno. Imagina a situação. E falaram que ele iria para o inferno. E foi uma luta. Foi uma luta. Expulsaram ele da faculdade, porque um dia ele mandou um buquê de rosa para a moça. Ele passou fome, passou necessidade, mas enfim, a história dele é muito bonita, está no livro. Ele casou com essa moça. E hoje, ele é um líder de pastores no mundo. E ele conta uma história nesse livro, que um dia um pastor de uma grande igreja, uma igreja de mais de 5.000 pessoas, estava dirigindo o culto. E ali, quando terminou o culto, algumas pessoas queriam conversar com aquele pastor. E aquele pastor então chamou a esposa, chamou os seus filhos e falou: amor, vai indo para casa, porque daqui a pouco eu chego, porque eu tenho algumas pessoas para atender. Vai para casa,
prepara a janta, daqui a pouco eu chego. E aquela família então foi para casa. Logo após algumas horas, o pastor atendeu o povo e se dirigiu para casa. Quando ele chegou em casa, ele percebeu que a porta estava aberta. Não era costume. O portão da casa estava aberto, a porta estava aberta. No piso, no térreo, silêncio, as luzes todas acesas. E ele ouviu um barulho em cima do sobrado. E ele foi devagar, ele foi subindo. E para surpresa dele, ele se deparou com 5 homens apontando a esposa para a mulher dele, apontando a arma para a esposa dele. 5 homens apontando a arma para a esposa dele. E quando ele chegou, eles falaram assim para esse pastor: se você não der o dinheiro, se você não der o que você tem, nós vamos estrupar sua esposa. Eu estou falando de um pastor. Eu estou falando de um homem de Deus que saiu de um culto. E aí, qual que é o papel desse homem? Sabe o que ele disse? Mata-me, faça o que vocês quiserem comigo, libere a minha esposa, mata-me, corta-me, acaba comigo. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, mata-me, libera a minha esposa. Qual é o seu amor? Qual é o nível do seu amor pela sua esposa? Qual é o nível de amor que você tem pela sua esposa? Nós estamos na igreja, estamos buscando a Deus, estamos clamando a Deus, estamos numa palestra. Eu não vim trazer nada diferente. Eu vim apenas reforçar alguns princípios, que o homem ele é o protetor emocional e físico da sua esposa. E ali, quando eles viram aquele homem chorando, eles pegaram aquele homem, trancaram ele no banheiro. E ele então, aquele pastor entrou em desespero. Ele falou: vão matar minha esposa, vão estrupar minha esposa. E ele começou a chorar, sabe, compulsivamente. Daí foram, abriram a porta do banheiro, tiraram ele novamente e falaram: cadê o dinheiro? Se você não der o dinheiro, nós vamos. Até que um vizinho lá gritou, e aqueles bandidos se assustaram e correram. Mas dá para entender o nível de estresse, como mexe no emocional, como mexe em todas as áreas da vida uma situação dessa. Agora, o amor desse homem, se ele não tivesse amor, o que ele teria feito? Teria corrido, teria sumido. Então, o homem, ele tem alguns deveres para com sua esposa, e o primeiro é proteger ela emocionalmente e proteger ela fisicamente. A mulher é o vaso mais frágil, ela precisa de proteção, ser protegida emocionalmente e fisicamente. Você sabe, nós tomamos as piores decisões. As piores decisões são tomadas nos primeiros 6 segundos de raiva. As piores decisões são tomadas, um casal, sabe, separa, uma pessoa mata a outra, é nos primeiros 6 segundos de raiva. Primeiros 6 segundos de raiva. A mulher fala para o esposo o que não pensou, o que vem na cabeça. O esposo fala sem pensar, no momento de raiva. Lembra que os médicos sempre falam: você está meio estressado, está com raiva, conta até 10? É por isso. É porque nesses primeiros 6 segundos que você está irado, se você não vigiar, você vai magoar alguém. Você vai ferir a pessoa que está ao seu lado. Com palavras de baixo calão, você vai falar o que você não queria ter falado. E tem 3 coisas que não voltam mais: palavra dita, tempo perdido, oportunidade, a flecha tirada. Flecha tirada, palavra dita e tempo perdido não voltam mais. Então, uma vez falado, não tem como mais. Então pense nisso. Quando você estiver com raiva, sabe, a esposa aprontou, o esposo aprontou, conta até 10. Aí você vai levar oxigênio lá para o seu cérebro. 1, 2. E você não vai tomar decisão precipitada. Muitas pessoas têm tomado decisão precipitada nesses 6 segundos de raiva, 6 segundos de ira. Tem destruído muitos lares, muitos casamentos.
Segundo papel do marido, provedor. Ele é o provedor. O marido é o que provê. Eu tenho certeza aqui que nesse mês, né? Mês de junho, mês dos namorados, os maridos, todos que estão aqui, chegou para a esposa e falou: "Ô, meu amor, meu cartão está aqui, vai lá no shopping, meu amor, compra o que você quer comprar." Aleluia. Está aqui o cartão de crédito, amor, eu sou o provedor da sua vida, eu sou o provedor, eu sou o macho aqui, eu sou seu homem, está aqui o cartão, vai lá, compra o que você está precisando. Aleluia, as irmãs gostou. O homem é o provedor, ele é o que provê. Agora tem homem, eles não estão aqui, graças a Deus, que por a esposa dele estar trabalhando, ele já não quer fazer mais nada. Nem gasolina no carro ele quer pôr. Você sabia disso? Você está trabalhando, você que vai pôr gasolina. Não, você está trabalhando, você que vai comprar mistura. Não, você está trabalhando, você que vai pagar isso. Ou seja, ele já não quer mais fazer nada. Ei, homem, você é o provedor. Sua esposa está trabalhando, graças a Deus, deixa ela fazer a unha dela, o cabelo dela, ela fica bonitona para você, com o dinheiro que ela está ganhando, ela vai se cuidar, vai ficar daquele jeito, né? Então, você é o provedor. Você tem que prover a necessidade básica da sua casa, você tem que prover a necessidade da sua esposa. Você foi e tirou ela da casa dela, então você tem que prover. Você tem que prover o que ela precisa. E hoje casar, irmãos, casar é caro. As mulheres são caras. O povo pensa que mulher é barato, mulher é cara, irmãos. Tem unha para fazer, tem cabelo para fazer, tem mão para fazer, tem sapato para comprar, tem vestido para comprar. Mulher não gosta de estar com a mesma roupa, sempre quer uma roupa diferente. Meu Deus do céu, a gente pega um terno, põe maravilha, pega o sapato, maravilha. A mulher não, tem que ter 20 sapatos, 30 sapatos, tem que ter. Ou seja, mulher é cara, irmãos. Olha aí para sua esposa e fala: mulher é cara. Daí você tem que dar graças a Deus que ela escolheu você. Ela viu em você proteção, ela viu em você é o provedor. Você tem suprido as necessidades da sua esposa. Esse é o papel do homem, provedor de segurança, prover a necessidade da sua esposa. Esse é o papel do marido. Esse é o papel do marido. Qual outro papel do marido? Companheiro de jornada. Seja companheiro, esteja ao lado, esteja junto. Nós, no momento do casamento, o que a gente promete? Estarei contigo na riqueza ou na pobreza? Na saúde. Agora tem marido que quando a mulher está doente, ele corre. Irmãos, esse tempo todo, até 2020, eu tinha quase não ia em hospital. De 2021 para cá, meu Deus do céu, 12 cirurgias. Muitas vezes ir para o hospital, ficar mais de 60 dias internado. Essa mulher não tem saído do meu lado, não tem me deixado, ir no hospital todos os dias, vai trabalhar, ela trabalha, sai do trabalho, ia para o hospital, ficava lá 40 minutos, meia hora, amor, não posso ficar muito tempo, tem que fazer a janta para o filho, mas estou aqui, está ao lado, na dor, na enfermidade, na bonança, mas também no momento da adversidade. Então, muitos homens aí fora, num momento que a mulher é diagnosticada com alguma situação, com alguma enfermidade, ele abandona a mulher, ele quer trocar de mulher, lambuzou, fez tudo que tinha que fazer. Não, agora você está com esse tumor aí, já não serve mais para mim. Cuida dela, se entrega por ela como Cristo se entregou pela igreja. Ser companheiro de jornada. Nós temos os princípios e os valores cristãos, e com esses valores cristãos nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos cuidar, amparar, estar junto, estar ao lado, ali, apoiando, ser companheiro de verdade.
sabe, não abandonar, não discriminar, ajudar no emocional da esposa, no físico. Outro papel do homem, homem de palavra. O homem tem que ter palavra. O homem tem que ter palavra. Prometeu, cumpra o que prometeu. Amor, pode deixar que hoje eu vou fazer a janta. Faça a janta. Amor, pode deixar que hoje eu vou limpar a casa. Limpa a casa, né? Tenha a palavra, cumpra. Pode ser, de repente não vai ser do jeito que mil maravilhas, mas cumpra, surpreenda. Surpreenda. Igual, irmãos, de verdade, a gente vem para uma palestra como essa, o pastor está se esforçando, fazendo, é porque Deus colocou no coração dele de fazer, para fortalecer os casais, mas a atitude tem que ser nossa, a atitude tem que ser de cada um aqui, sabe, de amanhã você surpreender sua esposa, amor, amanhã, não precisa ser uma data especial, amanhã não quero que você faça nada, amanhã eu vou chegar do serviço e a gente vai sair, que tem um rodízio ali de pizza, tem uma churrascaria, eu queria te levar para comer uma carninha assada, aleluia, ó Deus falando aí, fala Deus, queria te levar para comer uma picanha ali, sabe, tem uma churrascaria ali, que tem uma picanha ali, eu estou sentindo, amor, eu queria te levar lá, tomar um suquinho, a gente ter um momento para nós, tá? Vamos passar lá na sogra, ver se ela fica com os filhos uns minutinhos. Eu queria te levar lá. Não se preocupa com janta, não. Não se preocupa com nada, não. Sabe, surpreender. Daí a gente fala, mas pastor, é que não tem dinheiro. Nunca sobra. Meu amado, deixa eu te dizer uma coisa. Se o seu celular quebrar hoje, ou se alguém roubar ele hoje, sabe o que a gente vai fazer? Amanhã a gente está lá na loja comprando outro. Mas muitas vezes nós não temos coragem de pagar um jantar para a esposa. Nós amanhã, no outro dia, amanhã a gente está lá na loja, ou a gente olha, 9 horas, a loja fecha 10, vou lá no shopping comprar outro celular, eu não posso ficar sem celular. Mas a gente muitas vezes não consegue pagar um jantar para a esposa, não consegue comprar um perfume para a esposa. Sabe, o que é que sua esposa gosta? O que é que ela admira? O que ela gosta de comer? O que ela gosta de vestir? Então, seja um companheiro, seja um homem de palavra, tenha palavra, cumpre a sua palavra. Amor sacrificial, aqui, irmãos, aqui é tudo. O homem, ele tem que ter essa graça de se entregar pela esposa, sabe? Ele fala, não, se é para morrer, morre eu, minha esposa não. Se tiver que escolher entre eu e a esposa, não, deixa minha esposa aí. Então, amor sacrificial, isso está na Bíblia. Ame como Cristo amou a igreja. Por isso que a Bíblia diz assim para o homem, ame a sua mulher, porque o homem, ele tem a tendência de amar outras mulheres com facilidade. O homem tem essa tendência de amar outras mulheres com facilidade. Mas a Bíblia diz assim para a mulher a Bíblia não mandou ela amar, porque a mulher, ela ama, ela se entrega mesmo. Mas o Senhor falou algo para as mulheres, para o homem mandou ele amar, porque o homem, ele tem a tendência de, você não vê, tem países aí que o homem, se ele tem muito dinheiro, ele tem 10 mulheres, lá em Moçambique mesmo, né? Quanto mais dinheiro tem, mais mulher ele pode ter, quanto mais dinheiro ele tem, mais mulher ele pode ter. Então, na Bíblia está falando assim para o homem, ame a sua mulher. Mas para a mulher fala diferente, não fala para a mulher amar, fala para a mulher assim, obedeça seu marido, respeite seu marido, sede submissa ao seu marido, respeitar o marido como autoridade. Eu já vou entrar na parte das mulheres, tá, irmãos? Os irmãos estão meio fraquinhos assim, fica tranquilo, vai chegar a vez de vocês de se alegrar, de falar, glória. Então, o homem, ele tem que se entregar, amor sacrificial, a ponto de, se tiver que dar vida, ele vai dar vida, porque isso é bíblico. Um bom marido não é aquele que fala, eu te amo todos os dias, mas aquele que prova isso em cada atitude. Então, não é o tempo todo ficar falando, eu te amo, eu te amo, eu te amo, e nunca faz nada. Não é só palavras, é através de atitude,
é através de gestos, é através de comportamento, né? É através de ações. Então tem que ter ações, não apenas palavras. Agora, lá vem 5 características da esposa. Irmãos, falou do homem, agora falar da mulher, um pouquinho, né? A mulher a gente pega mais leve. Sábia no? Porque tem umas aí que são tola. Sábia no falar. A mulher tem que ser sábia no falar. Imagina só, irmãos. O marido muitas vezes ele chega do serviço, ele está estressado, ele está cansado, ele está com uma demanda para entregar, o gerente está no pé dele, ele está ali, aquela pressão, e quando ele chega em casa, tem até um livro do pastor Josué Gonçalves, que ele escreveu lá, que a mulher fala assim: por que o meu marido gosta mais do cachorro do que de mim? Por que meu marido gosta mais do cachorro do que de mim? Porque quando o marido chega em casa, o que o cachorro vai fazer? Pula, lambe, beija, faz festa. Eu mesmo tenho uma cachorrinha que quando eu estou muito tempo fora e chego, ela vem, ela faz festa, ela dança do meu lado e ela faz aquela alegria, ela demonstra aquela alegria. Então, a Bíblia vai dizer que a mulher ela precisa ser sábia no falar. Seu marido está vindo de um ambiente de guerra, de tensão, seja sábia no falar. Espera um momento para falar que o filho não fez a lição de casa, que a diretora chamou o filho lá na secretaria. Espera o momento certo para falar que o gás acabou. Espera o momento certo para falar que a conta de água não foi paga. Então não é assim: poxa, o marido pisou, você não pagou a conta de água, homem, você não pagou a conta de luz, o que está acontecendo com você? Não. Sábia. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica o lar, a tola destrói. A mulher ela tem que ser sábia no falar, sábia no agir. Tem uma mulher na Bíblia que a Bíblia diz que ela era casada com um homem que ele era bruto. Pensa num homem maligno. A Bíblia vai dizer que ele era maligno, que ele era bruto, que ele era ruim, ele era covarde, ele era ruim, ele era muito ruim. Tem várias características negativas dele. E um dia Davi, os homens de Davi precisou dele, que ele estendesse a mão para os servos de Davi, e ele não estendeu. Daí os homens de Davi foram e falaram: Davi, a gente precisou de Nabal, e a gente já protegeu o rebanho dele, a gente já estendeu a mão para ele, e agora a gente precisou dele e ele não fez nada. Davi reuniu uma tropa de choque e falou: vamos lá e vamos matar todo mundo, vamos matar esse homem. E Davi então vem com os homens dele. Quando a mulher dele, quem lembra o nome dela? Abigail. Quando a mulher desse homem ficou sabendo que Davi estava vindo com os homens, ela preparou alimento, ela preparou uma cesta, ela preparou refeição, ela preparou tudo. Mulher sábia. Ela preparou tudo. E ela foi ao encontro de Davi. Quando Davi chegou, ela se prostrou. E ela falou: meu Senhor, não interprete meu esposo, não faça mal meu esposo, ele tem esse comportamento, mas eu estou aqui para reparar o dano. Eu trouxe comida, eu trouxe alimento, eu trouxe pão, eu trouxe água. E essa atitude fez com que Davi não entrasse e matasse ele e os homens dele. Davi não fez nada. Daí Davi retorna. Só que numa conversa que ela estava tendo com ele, Abigail, quando foi conversar com o marido e contando o que aconteceu, esse homem entrou em choque. E o que aconteceu? Morreu. E sabe com quem Abigail casou? Com Davi.
Eu falo, se tem algum homem perturbado, atribulado, Deus prepara Davi. Deus prepara. Deus tira, irmão. Deus tira. Esse homem, ele era atribulado, atrapalhado, sabe? E ele atribulava todo mundo. Atribulado. Mas ela era sábia. Em nenhum momento ela falou, vai lá, mata ele. Não, ela não fez isso. Ela não pediu a morte do marido. Deu um treco nele lá, ele morreu. Morreu. Foi embora. E ela casou de novo. E casou com quem? Casou com Davi. Quem é você, irmãos? Quem é você, mulher? Você está sendo sábia? Você está edificando o seu lar com palavras? Você elogia o seu esposo? Ou você fica fazendo comparação? Teve um tempo na Copa do Mundo aí que a bola, o nome da bola era Jabulani, né? Era isso mesmo? Lá na África. Eu vi mulher olhando para a barriga do homem e falou, minha Jabulani ali, ó. Sabe? Aí zombando. A gente sabe quando é brincadeira, sabe? Claro, faz parte, a gente tem que ser brincalhão, irmão. A gente tem que ser alegre. Mas tem coisa que a gente não pode extrapolar. A gente tem que respeitar. Tem brincadeiras que elas não são bem-vindas. Nós temos que entender, algumas brincadeiras não são bem-vindas. Tem que ter o momento certo. E você sabe o esposo que tem, a esposa que tem. Tem esposa que gosta de brincadeira, mas tem esposa que não gosta. Tem esposo que gosta de brincadeira, mas tem esposo que não gosta. Então você conhece com quem você é casado. Então você sabe os limites, onde pisar. Seja sábia no falar. Esse é o papel da mulher. Outro papel que a mulher tem que ser inspiradora. Irmãos, eu conheço gente, mulher, casal, que eles têm orgulho de falar assim, eu tenho isso aqui, esse jogo aqui de prato que eu ganhei no meu casamento. Tem 30 anos, eu nunca abri. Que isso, irmão? 30 anos, nunca abriu. Vai morrer e vai ficar para quem? Vai comemorar com outro. Abre um negócio lá, irmãos. Tem gente que compra uma coxa e fala, que essa coxa já tem 20 anos, estou guardando ela. Mas guardando para quê? Para casa nova? Amém, para casa nova. Mas guardando para quê? Usa. Seja inspiradora. Igual eu estou dizendo aqui do homem, mas a mulher, ela também tem que ser inspiradora. Não espere chegar uma data especial para o seu marido chegar e a mesa está preparada, com aqueles pratos mais bonitos, aquelas talheres, a taça, aquela comida que ele gosta. Mas é na segunda-feira. Aí que é bênção, irmãos. Imagina já começar na segunda-feira com a mesa preparada, com aquele prato bonito, com aquela comida que ele mais ama. Você acha que na terça-feira ele vai fazer o que por você? Ele vai estar pensando, o que eu faço por essa mulher? Essa mulher é demais, essa mulher é fantástica. Na quarta-feira ele vai estar pensando, o que eu faço por essa mulher? Na quinta-feira ele vai estar pensando. Agora tem mulher que nunca surpreende nada. Nunca surpreende nada. Sabe, nunca prepara a mesa, nunca faz a comida que o esposo gosta. Sabe, o esposo tem hora que ele fala assim, aquele bifinho da minha mãe, como eu gosto. Vai para sua mãe. Faça o bifinho para ele. Faça o bifinho para ele comer, ele gosta. Surpreende, faz aquela lasanha que ele gosta num dia da semana, não precisa ser um dia especial. Seja inspiradora. Prepare sua cama diferente. Dá uma enfeitada lá na cama, põe uma coberta diferente, um lençol diferente, muda o negócio lá, o ambiente. Tem que mudar. Irmãos, nós muitas vezes, por ser cristão, se a gente pegar o livro de Salomão falando sobre a Sulamita, falando sobre a amada dele, se eu começasse a falar os versículos aqui, os irmãos iam ficar escandalizados. Mas está na Bíblia. Está tudo na Bíblia. Então por que a gente não pode falar sobre Cantares de Salomão, se está na Bíblia? Como que Salomão olhava para a esposa, como que ele via, o que ele desejava. Sabe, o homem ele tem que desejar a sua mulher, e a mulher
ela é diferente. Igual, veja só, o homem está tomando banho, a mulher está no sofá assistindo televisão. Daí o homem sai do banho, tá, às vezes só de toalha, né? E passa em frente dela. Ela continua lá na televisão. Ou de vez em quando ela ainda dá uma risadinha. Que coisa feia, misericórdia, né? E continua assistindo a novela dela, o filme dela. Agora, o homem está no sofá assistindo o filminho dele. A mulher vem só de toalha e passa na frente dele. É diferente ou não é? É diferente, irmão. O homem já da cabeça dele, ele já... hoje tem, ela quer, aleluia. Porque o homem é diferente, pensa diferente. A mulher, ela é despertada pelo que ouve. A mulher é despertada pelo que ouve, e o homem é despertado pelo que vê. Agora tem mulher que nunca faz nada, irmão. Nunca compra uma roupinha diferente, sabe? Nunca. Tem que inovar, irmãos. Ó. É inspiradora. Está aqui, ó. A mulher tem que ser inspiradora. De vez em quando, ó, comprar uma roupinha diferente, ou uma roupa diferente, chamar a atenção do seu marido. O homem é a visão, e a mulher é aqui, ó, ela gosta de ouvir, ela gosta de ser elogiada, que você fale, que você declare, fale alguma coisa, fala pelo amor de Deus alguma coisa, homem, para essa mulher, ela tem necessidade de ouvir. Mas mulher, pelo amor de Deus, faça alguma coisa diferente, porque esse homem tem necessidade de ver. Daí todo dia vem você com o mesmo roupão, Santa de Jeová, todo dia, toda noite com o mesmo roupão. Joga esse roupão fora, pelo amor de Deus, algo novo. Irmãos, seja inspiradora, inspire, atice o seu marido. Você tem que atiçar o seu marido, que senão aí fora alguém vai querer atiçar. E é você, a mulher, o homem dentro de casa, fale palavras bonitas para sua esposa. Sabe, muitas vezes nós temos vergonha. Um dia eu chamei um casal para se beijar, o irmão foi beijar a esposa, beijou o olho, o óculos caiu, sabe? Ficou tão nervoso que não sabia nem beijar. Não sabia nem beijar mais, não sabia beijar. Então, vai perdendo essa essência dentro de casa. Vai perdendo essa essência dentro de casa. Então, a mulher, ela tem que ser inspiradora. Porque o marido, ele é atraído pelo que ele vê. A mulher é atraída pelo que ela ouve. Pelo que ela ouve. Então, você fala, desperta desejo na mulher. A mulher, o homem, ele precisa ver. Ele é visual. Ele quer ver. Então mude, faça alguma coisa diferente. Não é pecado não, não é pecado não. Sabe, você pôr uma bexiga lá no seu quarto, pôr umas rosas, fazer um negócio diferente. Aí ó, encontro de casais. Imagina seu marido chega, o quarto está desse jeito assim. Ele vai falar, meu Deus, eu estou realizado hoje. Que realização, pai, né? Imagina o quarto todo decorado, um negócio diferente. Ou seja, seja inspiradora. Será que seu marido não merece isso? Será que seu marido não merece isso? Esse homem é leal a você, é trabalhador, é provedor, tem te protegido emocionalmente, tem te protegido fisicamente. Será que ele não merece o melhor de você? Será que ele não merece ser, você um dia está inspirada, sabe, diferente para recebê-lo? Então, tem que surpreender. Tem que surpreender o casal, senão a gente daqui a pouco entra na rotina. Por que tem pessoas aí de 60 anos traindo a esposa? Pessoas de 70 anos se separando, porque caiu na mesmice. Eu quero parabenizar o pastor por esse momento que ele está fazendo. Todo dia ele está aqui pregando, mas hoje nós estamos só trazendo alguns princípios que os irmãos podem ver, é coisa básica.
Eu não estou trazendo nada de outro mundo aqui, é coisa básica, mas só reforçando para os irmãos que a gente tem que sair da mesmice. A gente precisa sair da mesmice. Cuidadora do lar e do clima organizacional. A mulher é aquela que cuida do lar. Hoje as tarefas estão divididas, né? Olha, já é 9h15, pastor, eu perdi a noção do horário. Já vou finalizar, irmãos. Já estou caminhando, pastor, já vou finalizar. Mas a mulher é aquela que mantém a harmonia dentro do lar. A harmonia dentro do lar. Ela que é igual os meus filhos mesmo. Os meus filhos, eles têm dificuldade de pedir alguma coisa para mim. Eu fico mais bravo assim, né? Mas eles recorrem à mãe. Tudo eles recorrem a ela. Ô mãe, vê lá com o pai, mãe, né? Precisando disso. Daí a mãe. Então, a mãe, ela é cuidadora do lar e do clima organizacional. A mãe, ela não coloca os filhos contra o marido. Ela não coloca a filha contra o marido, os filhos contra o marido. Ela não faz isso. Ela mantém um clima organizacional sadio. É isso que precisa ser feito. É isso que precisa fazer. A mulher, ela cuida do lar, ela ornamenta o lar, ela enfeita o lar, ela cuida da casa, ela procura deixar o ambiente em paz. Esse é o papel da mulher. E ela é leal. A mulher, ela é leal. Ela precisa ser leal. E quando ela é leal, sabe por quê? Tem muita gente que ele é fiel até quando lhe convém. Quando não convém mais, ele quebra a fidelidade. A lealdade não. A lealdade vai além disso. Independente das circunstâncias, independente dos momentos. Eu uso uma vez mais a minha esposa. Eu tenho passado esses momentos de cirurgia, 12 cirurgias. Fiquei muito tempo internado. Muito tempo, sabe, totalmente inválido, posso assim dizer. Totalmente inválido como homem. Isso não é fácil para mim dizer, mas totalmente inválido no meu papel de homem, devido aos processos. E essa mulher do meu lado, essa mulher do meu lado, essa mulher do meu lado. Hoje o que eu tenho que fazer? Eu sempre fico procurando alguma coisa para surpreender ela. Eu tenho que fazer. Sabe, meu Deus, essa mulher tem sido tão leal comigo, né? Nos momentos mais difíceis da minha vida, ela não abriu mão de mim, ali comigo, cuidando de mim, sabe? Irmãos, eu tive que usar fralda, eu fiquei dependendo de cadeira, de muleta, todo tipo de situação. Isso não é fácil não, irmãos. Isso não é fácil não. Então, quando você tem uma mulher leal, a mulher é leal, meu Deus do céu. Homem, o que você pode fazer para surpreender essa mulher? O que você pode fazer por essa mulher que tem estado contigo o tempo todo, na dor, na aflição, na alegria, na tristeza? Sabe, a lealdade é algo fantástico. E apoio incondicional. Apoie o seu marido de forma incondicional. Apoie ele, ajude ele, segure na mão dele. Estou contigo, amor. Estou contigo. Nós estamos juntos. Igual, imagina uma mulher torcendo contra o marido. Imagina a esposa torcendo contra. Igual, tem casal que a mulher torce, o marido ganha menos que ela. Então vai que ele ganha menos. Então vai que ele ganha menos, esse miserável. Tem que ganhar mais que ele. Ela, que isso? Sabe? Não, torça pelo seu marido. Se ele, porque hoje todo mundo trabalha, né? As mulheres trabalham, as mulheres têm sua profissão. Isso é maravilhoso. Antes era só o homem que trabalhava. Mas tem mulher que ela torce para o marido não ganhar mais que ela. E depois ela quer jogar na cara do marido. Quem faz a despesa sou eu. Quem compra a roupa dos filhos sou eu. Quem paga a água sou eu. Ué, mas você não estava torcendo para ele ganhar menos? Agora vai reclamar do quê? Então torça, apoio incondicional, torça pelo seu esposo, vibra, comemore a vitória dele, celebre a vitória dele. Celebre. Se ele torce para o Palmeiras e você é corintiana, fique em paz, não briga com ele não. Vai entrar em briga por causa disso?
Celebre, o time dele fez um gol, vou fazer a pipoquinha para você. Celebre. Agora tem casal que entra em briga por causa de jogo, porque um torce para um, outro torce para outro, e entra em briga. Celebre. Faça disso um momento de alegria, de descontração. Aprenda com essa situação. Irmãos, o casamento é uma construção. Ele vai sendo construído dia após dia. E, pastor, tem bastante coisa, mas vou finalizar por aqui. Uma esposa sábia edifica o lar, não apenas com as mãos, mas com o coração. Uma esposa sábia, ela edifica o lar, não apenas com as mãos, mas com o coração. Ela se entrega para o seu lar, para o seu marido. Ela se entrega para o seu marido, para o seu esposo. No casamento, quem vence uma discussão perde um pedaço do coração do outro. Igual tem gente que tem prazer, não, quem venceu a discussão lá foi eu. Não, irmão, você está perdendo. Aprende a ceder, aprende a dar marcha ré e fala, amor, realmente você tem razão. Você tem razão, me perdoa. Sabe, muitas vezes é difícil sair essas palavras, mas é necessário. Amor, você tem razão, me perdoa. Nossa, eu fui grosso, eu fui rude, eu agi assim, mas eu estou aqui, você tem razão, me perdoa. Ou seja, ceder. E você está pensando que você está dando passo para frente. Feliz não é o casal que nunca briga, mas o que se reconcilia rápido. Briga, irmão, não existe. Mas que seja de almofada, tá? Que seja de almofada, né? Não vai brigar com faca, com vassoura, né? Pega uma almofada de vez em quando, joga lá. Faz parte. Brigar, discutir, não existe perfeição. Mas ficar nisso, não ter a reconciliação, é complicado. Não ter a reconciliação, o casal fica brigado, o casal fica em desarmonia, daí afeta a vida sexual, afeta a vida emocional, afeta a vida psicológica. O casal, quando não está bem no quarto, não está bem em lugar nenhum. Guarda o que eu estou falando. Se o casal não estiver bem no quarto, não estiver bem na vida sexual, ele não consegue render em nada. Não consegue render em nada. Então faz as pazes, se reconcilia, volte a ter as suas atividades sexual normal, como casal. Igual tem mulher que quer orar demais, né? Daí o marido, não, estou em consagração. Daí passa 2 dias, não, mulher, nossa, você é tão bonita, você está tão chorando, eu estou em consagração. Passa 10 dias, estou em consagração. Faz isso não, você vai perder seu casamento. A Bíblia diz, entra em jejum, em consagração, em comum acordo, converse com ele, amor, estou precisando fazer uma consagração, estou precisando fazer um jejum, e esse jejum é absoluto, é até do nosso relacionamento sexual. Tudo bem para você? 3 dias? 3 dias só? Maravilha! 3 dias? Em paz. Ou seja, é isso, é comum acordo, para não ter brecha para Satanás entrar. Igual tem gente ficando em jejum 1 ano aí. 1 ano, não, eu fiz um propósito com Deus. Não, você é casado, irmão, não tem mais esse propósito não. Irmão, você é casado, não pode ter mais esse propósito não. O máximo é conversar ali, amor, preciso fazer uma consagração aí de 2 dias, você sabe que está difícil as coisas, vou orar, vou consagrar, né? E eu quero me abster de todo prazer carnal. Eu quero me abster de almoçar, de jantar, de tomar café, e quero me abster do prazer sexual, porque eu preciso me conectar com o céu. Preciso fazer isso. Mas você concorda, amor? Claro. É isso, tem que ter essa conversa. Mas muitas vezes não está tendo. E muitas vezes as pessoas que são uma bênção, daí quando separa, daí nós falamos assim, pastor, mas aquele casal, não, eu não acredito. Mas aquele casal. E não foi por coisas piores, foi por causa disso. Então o inimigo está aí, lançando as setas dele. O amor é a música, mas o respeito é o compasso que mantém a melodia. Então, o amor é a música, mas o respeito é o compasso que mantém a melodia. E eu finalizo aqui, conselhos para o casal.
nunca pare de namorar. Você está namorando? A Bíblia diz que um dia Abraão desceu para o Egito e o faraó lá, o rei lá, estava de olho da esposa de Abraão, porque ela era muito bonita. Irmão, vocês sabem quantos anos ela tinha? Abraão tinha mais de 75 anos, irmão. Agar já não era mais uma mocinha. Dá para imaginar essa mulher? Ela era uma coroa maior, que o rei olhou e falou: meu Deus, que mulher bonita. Abraão cuidava bem da esposa dele. Cuidava bem. Daí, ele quis, sabe, vou pegar essa mulher para o meu harém. Mas um dia ele olhou lá e viu que Abraão e ela estavam fazendo o quê? Brincando. Como que é a brincadeira de casal, irmão? Deixa eu perguntar, vocês brincam ainda? Vocês estão tão quietinhos, irmão. Eu ia fazer umas dinâmicas aqui, mas não vou fazer não. Vocês brincam como casal? Tem que brincar, irmãos. Tem que namorar, tem que abraçar, tem que fazer cosquinha de vez em quando, sabe? Pegar no cabelo, fazer um chamego, tem que brincar, tem que fazer um carinho, tem que fazer um carinho, não seja... Outro dia, irmão, pastor, lá em casa esse homem quer tudo apagado, pastor, e é de terno. Eu falei, misericórdia. É de terno, tudo apagado, ainda vem de terno, é muita santidade. Que isso, irmão? Terno, gravata, apaga a luz, estou abaixo ali, vem mulher, vem, mas o Espírito Santo está aqui. Que isso, irmãos? Que isso? Namore, beije muito, beije muito, resolva rápido os conflitos, cultive intimidade emocional e espiritual, cultive, se toquem. Tem casal que não estão se tocando mais, tem casal que não namora mais, que não tem mais vida sexual, que não tem mais um momento deles, sabe, de intimidade. Não pode, irmãos. Precisa ter o casal, precisa ter o seu momento de intimidade, precisa ter. Resolva os conflitos, façam planos juntos, resolvam ali, façam os planos, qual que é o seu sonho, qual que é o meu, vamos fazer juntos os nossos planos aqui, e coloquem Deus no centro. Coloquem Deus no centro da vida de vocês. Deus, vem aqui para o meio do meu casamento, da minha vida. Senhor, eu quero ser feliz com essa mulher, eu quero amar até o fim da minha vida, até o Senhor buscar gente. Senhor, eu escolhi ela para viver com ela, eu quero amar, eu vou investir nessa mulher, invista na sua esposa. Chega para ela e fala: amor, semana que vem pode fazer o cabelo que é por minha conta. Aleluia. Amor, pode comprar aquela roupa que você está querendo, que é por minha conta. Amor, está aqui o cartão, amor, vai lá, compra, amor, compra o que você está precisando, invista. A mulher é sábia, mas daí a mulher é sábia. Se a mulher for tola, ela vai fazer o quê? Ela vai torrar tudo. Daí o marido, ele deu, mas ele está ali: Senhor, que ela seja sábia, Jesus. Você sabe que eu estou querendo agradar, o pastor falou lá, e eu quero viver essa palavra, Senhor, mas que ela seja sábia. Daí a mulher é tão sábia, falou: amor, eu vi que eu estava tão bem, amor, eu já tenho tudo, eu fui lá e comprei um sapato para você. Meu Deus do céu, eu vi que você tem me surpreendido, amor, em vez de eu comprar para mim, eu fui e comprei uma blusa para você. Aleluia, oh glória. Surpreenda, irmãos, não espere uma data específica, você não sabe o amanhã, sabe, nesse tempo de 2021 para cá, cada dia para mim é uma novidade, cada dia para mim é um lucro. Então eu vivo hoje como se fosse o último dia da minha vida. Cada dia para mim é um lucro, é uma oportunidade de viver. Você está entendendo? Porque eu não contava mais com isso. Então eu não sei o amanhã, então tem que fazer hoje, porque se eu não fizer, eu morro hoje, amanhã vai vir um outro bonitão, cheiroso, vai pegar o que eu deixei e vai torrar tudo, e vai fazer, e vai usar, e vai fazer ela feliz.
Porque viúva é quem vai, viu, irmãos? Não é quem fica, não. Viúva é quem foi. Então, viva hoje como se fosse o último dia. Faça pela sua esposa hoje. Não espere amanhã para fazer, não. Surpreenda hoje. Compre algo que ela deseja hoje. Ah, mas é caro. Irmãos, compra, invista na sua esposa, invista. Ela merece. Ela merece. Ela merece um presente. Ela merece algo. Daí tinha bastante coisa. Casamento é como um jardim. Quem planta amor e rega com cuidado, colhe felicidade todos os dias. Aqui eu finalizo. Não vou fazer dinâmica. Minha esposa que entra com a dinâmica, ela não está bem. Mas eu venho aqui, pastor João Mendes, agradecer. Pastor, meu muito obrigado. Espero ter contribuído. Aqui chegou na metade. É que tem bastante coisa. Mas uma outra oportunidade a gente volta. Tá? O pastor João agora, para mim vir aqui, ele vai ter que ir lá também, senão eu não venho aqui. Para mim voltar aqui, ele tem que ir lá. Eu sou de Mauá. E temos uma amizade muito boa, gostosa, um homem de Deus, um homem que eu aprendi a amar, a respeitar. Estou conhecendo hoje a sua esposa, aquele filho dele ali, o Lucas. Ele sempre fala do Lucas, todo evento ele tem um amor pelos filhos e pela esposa dele, que vocês não têm noção. Toda palestra que ele vai, toda palestra que o pastor João vai, ele fala da família dele. Isso é incrível. Ele fala da esposa que ele tem, ele fala dos filhos que ele tem orgulho de falar da família dele. Enquanto o filho dele, ele tem orgulho de chegar, eu tenho um filho, eu tenho minha esposa, eu tenho minha filha, ele tem aquele orgulho. Eu já vi ele falando da família e chorando. Eu já vi esse homem falar, eu já vi ele trazer as palestras e chorar, e o auditório, todo mundo chorar. Vocês têm aqui um pastor fantástico, um homem de Deus, um homem simples, mas cheio de Deus, o coração voltado para Deus, um homem de fé, um homem extraordinário. Abrace esse homem, ame ele, ame a sua família, cuidem dele e surpreenda o pastor de vocês também, porque vocês são casados com ele. A igreja é casada com o pastor é casado com a igreja e a igreja é com o pastor. Então surpreenda também um pastor de vocês. Muito obrigado, gente. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus é bom, né, queridos? Só orar pela vida do pastor Rogério, deu muita risada com ele. É bom demais. Hoje o Rogério está mais magrinho do que da última vez que nós demos curso junto. Vou pedir para ele orar para mim, para eu perder uns 30 quilos. Obrigado, meu querido. Deus abençoe. Vamos orar, irmãos. Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos. Mais uma vez a tua palavra, com certeza, falou o coração de tantas pessoas, Pai. Exemplos que nós precisamos viver no dia a dia. Situações que fazem parte da nossa vida, são desafios para o casal. Também, Senhor, a situação que o pastor Rogério viveu, enfrentando um momento de luta contra a morte, e o Senhor preservou, colocou de pé para ser testemunho vivo do teu cuidado. E muitos de nós aqui viu de perto, Senhor, esses momentos com pessoas conhecidas, e viu que o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado por isso, Pai. Nós oramos, abençoando a vida do pastor Rogério, sua família, sua esposa, seus filhos, neto. Que a graça do Senhor seja sobre a vida de todos. E agora oramos, Senhor, abençoando os alimentos. E vamos ter um tempo de comunhão, crendo que também para isso o Senhor separou esse momento para nós. Muito obrigado por tudo. Nós agradecemos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém? Aleluia. Irmãos, aí vocês vão poder servir-se à vontade. Tem diversos tipos de pizza, é só chegar lá e escolher. Amém? Já está abençoado. Deus abençoe, pastor. Que isso? Fica à vontade.